Então, Gravação iniciada. Obrigada. Então, pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 9 de abril de 2021, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale, Sheila Ares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. Eu vou pedir para a gente gerenciar a qualidade. Eu estou utilizando a internet do meu celular, porque a internet aqui realmente está muito instável. Então, eu vou... Qualquer coisa, se eu cair, gente... Paulo, mantenha a gravação aí de backup, tá? Porque realmente aqui está bem instável. Eu vou retomar um item que saiu em vista de mesa ontem, que foi o item 121, Sidney José Cronenberger. O relator havia votado, né, por dar parcial provimento para restabelecer as glosas referentes à previdência privada e desqualificar a multa de ofício de 150% para 75%. Aí, na ocasião, o doutor João manifestou a intenção de tirar o processo em vista, e o processo saiu em vista em mesa. Eu vou passar a palavra para o doutor João, eu vou pedir para o pessoal deixar o microfone desligado. Bom, pessoal, eu olhei o processo com atenção e o doutor Wesley já relatou adequadamente. O processo tem as seguintes infrações, que é a glosa de dependente, glosa de despesas dos dependentes, glosa de despesa com instrução, despesa médica e qualificação da multa. Essas são as questões postas. Uma questão que foi levantada ontem é se havia sido impugnada ou não a glosa do dependente. Ela realmente não foi impugnada. Ao meu ver, isso está incontestável. Basta ler a impugnação que vai ver que ele apenas impugnou a qualificação da multa relativa. Mas ele não impugnou a dedução, a glosa da dedução indevida de dependentes. Então, está correta, ao meu ver, a decisão de primeira instância, que nem apreciou a matéria, porque ela não é mais contenciosa. Bom, ainda quanto à questão dos dependentes, eu entendo que, neste caso, sim, a multa deve ser qualificada. Por quê? Foram excluídas duas dependentes indevidamente incluídas na declaração dele, que ele alegou que era filha de não sei quem, mas ele não trouxe um único elemento para provar essa condição. Ele apenas disse, não, mas você é a filha da minha empregada. O que já seria, claro, indevido, isso não tem dúvida, mas ele não se esforçou para afastar a fraude que lhe foi imputada de dolosamente incluir duas pessoas estranhas à sua relação familiar. O sobrenome, inclusive, é diferente. Porque é diferente, o meu sobrinho, o meu filho maior, você pode até imaginar que o contribuinte interpretou errado a legislação e acabou deduzindo indevidamente que ele não devia. Mas uma pessoa absolutamente estranha, ele foi intimado e ele não comprovou nada, não apresentou nada quanto a essa relação que teria com essas duas pessoas, a justificar, a afastar a possibilidade de uma fraude. Então aqui eu vejo claramente que ele simplesmente colocou duas pessoas lá para se beneficiar da dedução indevida desses dependentes, dos valores dos dependentes. Então, nesse caso, eu mantenho a multa qualificada. No caso da despesa com instrução e da despesa médica, eu entendo que não é possível, ao meu ver, manter a multa qualificada. Por quê? Porque a auditora não comprovou nenhuma conduta dolosa. Veja, ela intimou o contribuinte a apresentar os documentos que comprovassem essas despesas com instrução ou as despesas médicas. O contribuinte não apresentou nenhum documento falso. A despesa era falsa, foi glosada. Tudo bem, mas ela não foi glosada porque era falsa. Ela não foi glosada, veja só, a despesa não foi glosada porque essas clínicas, etc., estavam contidas numa relação encontrada com o contador
que tinha por ofício fraudar declarações usando esse CNPJ. Não foi por isso que foi glosado. Foi glosado porque ele não comprovou. Então, eu entendo que, nesse caso, a ausência de comprovação não é motivo para a qualificação da multa. Se ele, intimado, tivesse apresentado o recibo falso, aí eu não tenho dúvida que seria multa qualificada. Ele não fez isso. A auditora qualificou a multa nesses casos tão somente porque no bojo da operação Leão Ferido, essas clínicas e hospitais, etc., constaram de uma relação que esse contador incluía como dedução nas declarações que ele fazia de vários clientes. Então, eu vejo que se houve dolo a julgar por essa conduta, teria sido do contador, que pegou lá, inventou uma relação de CNPJ de clínicas e foi colocando nas declarações dos contribuintes. Mas eu não poderia imputar isso a este contribuinte. Pelo menos a auditora não comprovou isso no processo. E se a gente olhar lá, qual que é o motivo que ela traz? Ela diz o seguinte, ele não comprovou ele intimado não comprovou as despesas, e esses gastos estão relacionados na operação tal, lá no relatório do Ministério Público, no relatório da Superintendência. Mas isso não prova o dolo dele, a intenção de ele fraudar. Eu acho que aqui faltou fazer essa prova, e repito, ele não apresentou o documento falso. Ele simplesmente não apresentou o documento. Então, está correta a glosa pela ausência de apresentação do documento. Então, eu desqualificaria a multa da despesa com instrução, manteria a glosa, e também das despesas médicas. Com relação a... Bom, aqui tem que fazer um reparo, o Paulo já tinha chamado a atenção ontem, na folha 86 tem uma informação da Dutra Clinic, que ela, circularizada, ela negou ter prestado esse serviço. Tudo bem. Ela pode até ter apresentado a declaração que negou ter feito o serviço do contribuinte ou do seu dependente. Mas ainda assim eu não vejo, nesse caso, o dolo comprovado dele. Sobretudo, veja só, sobretudo quando a gente sabe que, neste caso, dessa operação, esse contador incluía as despesas médicas conforme a relação que ele possuía. Então, eu não posso atribuir ao contribuinte essa conduta dolosa. Veja bem que o elemento subjetivo tem que ser provado. Mesmo no caso da Dutra Clinic, eu entendo que não houve dolo, não. Teria havido se ele tivesse apresentado um recibo da Dutra Clinic e a Dutra Clinic falou, esse recibo é falso, porque eu não prestei esse serviço, não. Aí eu não tenho dúvida. Mas ele não apresentou esse recibo. Quanto à despesa com a FAP, com a Previdência Privada, aqui eu entendo que não tem como afastar, com todo respeito a quem tem opinião diferente, não tem como afastar a exigência da lei, que a lei diz, olha, você pode deduzir a Previdência Privada, sim. Pode deduzir desde que você contribua também para a Previdência Pública. Aí o contribuinte diz assim, não, mas eu não sabia que era assim. Se eu soubesse, então vocês deveriam ter me avisado. Então, cobre de mim a Previdência Pública. Mas não é isso que a lei diz, não é cobrar dele a Previdência Pública. Ela quer dizer o seguinte, que quem contribui com Previdência Pública, ou seja, quem é segurado obrigatório facultativo da Previdência Pública, pode também deduzir a Previdência Complementar. Mas quem não é segurado da Previdência Pública, que é o caso do filho dele, que não é segurado da Previdência Pública, não pode deduzir a Previdência Complementar. É isso que a lei diz. E está correto, ao meu ver, a glosa, porque ele não comprovou que o filho era contribuinte da Previdência Pública. Portanto, ele não faz jus à dedução da Previdência Privada. Eu acho que eram essas considerações do trechinho. Então, eu, na verdade, eu vou abrir divergência para manter a glosa também da Previdência e desqualificar e manter a qualificação da multa apenas em relação à dedução dos dependentes. Tá. Eu entendo um pouquinho diferente em relação a essa questão da desqualificação, porque eu entendo que o dolo está no fato de ele pagar um profissional
porque ele sabia que ele havia pago um profissional para inserir despesas que não existiam na declaração. Veja que é diferente, jamais ele iria apresentar um recibo falso ou coisa do tipo. Ele pagou... sabia isso, Sheila? Como que a senhora está dizendo que ele sabia? Onde está isso nos autos? Pela questão toda do inquérito que ele foi envolvido. Tem a parte do inquérito aqui, falando toda a conduta, né? Agora, alguns casos tem a comprovação de cheque, de que a pessoa pagou o contador. Aqui eu não vi a comprovação do cheque, mas ele foi arrolado nesse inquérito por esse motivo. Então, no meu entendimento, a questão do dolo está configurado no fato de pagar um profissional para inserir despesas que não existiam no imposto de renda. Então, assim, você não ia identificar nenhum recibo falso. Da mesma forma como ele inseriu dependentes que não existiam, e também não provou que eram filhos da empregada, ele também não provou que as despesas médicas e de educação de outras instituições educacionais existiam, justamente porque essas despesas foram inventadas. Então, eu vou abrir divergência na minha parte para negar provimento integral ao recurso. Eu entendo que a desqualificação da multa feita pela DRJ foi correta, porque ela desqualificou a multa em cima das despesas médicas do Senado, que ele não havia comprovado a questão dos beneficiários, mas essa despesa médica existiu, só que não em relação aos dependentes. Ele não conseguiu identificar esses beneficiários. E, salvo engano, a despesa com instrução, que foi, eu acho que eles excluíram do FAP, né? Do FAP, que era justamente essa questão do dependente dos 16 anos. As demais questões... outras também. De instrução... sim, teve uma despesa com instrução, que ele também trouxe o comprovante, mas que eram de pessoas também que não eram dependentes. Enfim, aí eu mantenho a qualificação da multa da forma como a DRJ manteve. Eu vou passar a palavra para a doutora Fernanda, que já havia pedido, eu acho que eu falei até antes dela, doutor Wesley e depois doutor João. Bom, doutora Sheila, na verdade a senhora fez eu faço das suas palavras as minhas, porque era exatamente isso que eu ia falar. Eu não conhecia esta operação em específico, Leão Ferido, mas já vi diversos outros casos em que se paga um contador sabendo que o contador faz esse tipo de procedimento, ou seja, eu já vi, inclusive, posso dizer que eu já vi, inclusive, situações muito próximas em que o contador, inclusive, às vezes, quando a pessoa não contrata o contador fala assim, olha, esse ano vocês podem lançar despesa com tal lá, ó, sei lá, Notre Dame, porque vai ter lá um problema e que pode lançar despesa com dentista. Então, passa, inclusive, a relação. Quando não é o contador, inclusive, passa a relação de profissionais. Ó, esse aqui, como vai declarar isento, você pode declarar no seu imposto de renda, porque não vai ter problema. Então, assim, quando se contrata um contador, o qual se sabe que o contador tem esse tipo de prática, a intenção do D0 já é dolosa. Então, assim, eu entendo perfeitamente como a senhora, ratifico as suas palavras e entendo que a partir do momento em que se contrata o contador, é óbvio que às vezes vai ter um recibo que, em tese, pode ser que circularize, diga, prestei o serviço. Mas já se sabe do início que o próprio contador, e quando a pessoa contrata este contador, já está sabendo disso, que não é um caso específico, não, e assim, pode, nos autos pode não ter falado, eu sabia, é claro, ninguém vai fazer prova contra si mesmo. Mas todo o caso prático demonstra a falta de boa-fé do contribuinte. E são zilhões de casos semelhantes e que não é uma coincidência várias pessoas contratarem o mesmo contador para adotar o mesmo tipo de procedimento. Então, eu realmente mantenho a multa, já adiantando meu entendimento, eu mantenho a multa qualificada exatamente como a decisão de piso. Obrigada, doutora Fernanda. Doutor Wesley. Eu tenho uma posição um pouquinho diferente sobre esses levantamentos, né? Bom, primeiro, como há uma multa qualificada, me permite aqui fazer uma análise um pouco mais subjetiva. Nós estamos falando de um servidor público do Senado, tá? Em que, ao meu ver aqui,
com o andar das comprovações feitas e colocadas, entendo que, primeiro, eu discordo um pouquinho da Fernanda no sentido de que, eu já sei que eu estou contratando alguém para fazer isso. Bom, se eu partir deste pressuposto, eu não vejo como identificar sempre que algum lugar está fazendo algum tipo de ilícito, né? Se eu vou no médico, eu não sei se ele está prescrevendo a situação adequada. Se eu vou num advogado, eu não sei se ele vai poder me lesar ou não, né? Se eu tenho a intenção de fazer, é diferente. Se eu não tenho essa intenção, também eu acredito que não é simples identificar alguém que está fazendo exatamente só aquilo ali, né? Porque o contador, quando ele se forma para prestar o seu serviço, e não para lesar alguém. Obviamente que ele não vai passar 5 anos na sua faculdade, ou 4, para ficar inicialmente lesando. Ele, ao decorrer da sua atuação, ele pode ter seu desvio, né, de conduta. Tanto é que entendo que o servidor aqui em questão, eu estou dando aqui um pouquinho de boa fé, porque ele veio comprovando algumas deduções que foram colocadas na sua autuação. Sobre o dependente, eu entendo que, como o Paulo ontem falou, que ele poderia ter, né, provado um pouco mais, mas foi a única glosa, assim, que me parece que ele teve muita dificuldade de conseguir fazer alguma prova, né? Então, assim, eu vou manter o voto, presidente, porque a DRJ excluiu duas glosas, ficou somente a dependente, e no meu entender, a descrição da DRJ foi um pouco o voto, o relatório, né, nesse item, ele foi um pouco precário, para mim, trouxe um pouco de dúvida, tanto é que a gente debateu e achou-se que tinha sido retirado parcialmente a multa qualificada das despesas médicas, quando na verdade foi integralmente. Então, assim, diante da dúvida colocada, diante de algumas comprovações trazidas ao feito, diante também de uma situação que alegou, sim, né, na previdência privada, o recorrente que ele entendia que até aquela idade ali ele poderia incluir na dedução. Ele fez um cotejo da lei, ficou somente pendente na instrução normativa. Então ele, poxa, eu entendia que era isso, né? Eu avisei este contador e, pelo que eu entendi, evitou-se até de ficar debatendo sobre o trabalho que ele fez, enfim, pelo contador. Então, assim, diferentemente de outros casos que eu já peguei com investigações e que, né, tinha ali uma investigação com prova, identificando, e aí o contribuinte veio e não provou praticamente nada. Neste caso em específico, diante da subjetividade mais na multa qualificadora, o que me permite fazer uma análise mais apurada do caso também, com as provas trazidas ao processo, eu vou manter o voto, né, vou, nos próprios termos que já está, e só vou retirar a parte que nós tínhamos conversado ontem, que trata ali da dedução com dependentes, que realmente ele não contestou, e ele explicou, olha, eu achei que podia, nem vou contestar. Tudo bem, foi um argumento dele. São 2 dependentes. O terceiro dependente, inclusive, ele conseguiu comprovar, porque era efetivamente seu filho, então ele não fez assim, olha, algo extraordinário, não foi uma pessoa extremamente fora de contexto. As outras 2 filhas da secretária do lar dele, para mim, atende a uma justificativa, diante das provas que ele vem trazendo. Então, eu também posso fazer essa relatividade dentro desse contexto.
Não entendo Doutor Wesley, o senhor vai manter a glosa de previdência do FAP? O senhor, o senhor vai restabelecer a glosa? Só para a gente... É que a gente já até entendeu já seu posicionamento aqui, porque a gente está alongando a discussão. Eu vou restabelecer a glosa, tá? Tá. É só porque a gente já debateu... Restabelecer a dedução. A dedução. Sim, estou justificando porque foi visto da mesa e, enfim, estou fazendo... Sim. Vou manter o voto do jeito que está. Tá, então você vai restabelecer a dedução de previdência da FAP e desqualificar integralmente a multa de ofício, qualificada. Ok. O doutor João tinha pedido antes do doutor Maurício, só que tinha desmarcado a mão, não é isso, doutor João? É só fazer um rápido comentário aqui, é que em relação à despesa médica já está desqualificado pelo DRJ, viu? Já está desqualificado. Então, a questão controversa quanto à qualificação da multa entre o meu voto e da doutora Sheila fica restrita à despesa com instrução. Porque eu também entendo que, em casos dependentes, deve manter a qualificação. E outra coisa, doutora Sheila, não há nos autos nenhuma informação de que esta pessoa foi incluída em algum inquérito policial. O nome dele não aparece. Não, pode não ter escrito... O relatório fiscal não diz isso. Ele diz que houve um inquérito, que vieram os documentos do inquérito. Estão aqui os documentos. Mas os documentos tratam do contador, das empresas, mas não tem o nome dele nesse documento. Possivelmente isso vai estar lá no dossiê, né? Possível. Provável. É possível. Aquela questão que a gente falou, que o fiscal não trouxe nos autos, mas ele relatou no relatório fiscal, né? Doutor Maurício. Obrigado, senhora presidente. Eu tenho um ponto muito breve. Eu concordo com o doutor João. Acredito que nós devemos nos lembrar da presunção de inocência. Não dá para presumir a má-fé. Lamentavelmente, não dá para presumir a má-fé. E mais, se presumirmos a má-fé, talvez a gente vai estar colocando uma vítima na posição de coautor. Talvez esse contribuinte tenha sido vítima, né? Talvez, assim como disse o Dr. Wesley e o Dr. João, ele tenha contratado um contador e não sem a ciência de que o contador praticasse qualquer tipo de atividade ilícita. Então eu me sinto muito desconfortável em presumir a má-fé do sujeito, né? Lembrando de presunção de inocência também. Só esse comentário que me cabia. Ok, então acho que já está sedimentado as teses aqui. Eu vou colocar em votação então. Doutor João. Eu abro divergência para dar parcial provimento para desqualificar a multa em relação a despesa com instrução. Ou seja, mantém qualificada apenas em relação à dedução dos dois dependentes. Lá. Ok. Dr. Kleber. Acompanha a divergência. Presidente, só uma questão de ordem. Sim. Salvo engano, a despesa com instrução, não sei se o doutor não chegou a olhar, nos anos calendários 2007 e 2008, houve um valor declarado e houve um valor comprovado. Só não foi conseguido comprovar nos anos 2009 e 2010, viu, doutor João? Então, sim. Não, eu olhei. Ele mesmo assim não comprovou todo. Olha aqui na folha, deixa eu abrir aqui de novo o relatório. Não comprovou integralmente ou não comprovou parcialmente? Não, ele deixa eu só indicar qual é a folha. Está na folha 19. Ele não comprovou integralmente. Veja só, 2007, ele não comprovou R$ 2.400, 2008 ele deixou de comprovar 2.500, 2009 ele deixou de comprovar 2.700 e 2010 ele deixou de comprovar 11.000. Então ele deixou de comprovar, em parte ou no todo, em cada um dos anos calendários fiscalizados. Aí depois, mais embaixo, tem o detalhamento de qual era a instituição em si. A minha ponderação é que, se para fazer uma qualificadora, por
R$4.900 no ano de 2007, comprovou 2.400. Do meu ponto de vista, ele está ali, pelo menos parcialmente, comprovando. Se ele fez a mais, ele pode ter errado, pode ter feito alguma coisa, mas eu acho que se tivesse sido um objetivo de realmente fazer algo para lesar o fisco, ele não teria comprovado em nada. Mas o doutor João está desqualificando a multa incidente sobre as despesas com instrução, Wesley. Ele só não está desqualificando a de dependente. Ah, perdão, doutor João. Perdão, presidente, eu viajei. Doutor Kleber, então, foi com a divergência. Isso. Doutora Fernanda. Eu abro a segunda divergência para manter a decisão de piso. Negar provimento. Doutor Paulo. Bom, eu vou acompanhar a divergência, a primeira divergência. Eu ressalto com relação à multa qualificadora que sempre que existe um espaço de dúvida e o processo está permeado de dúvidas, no caso específico, tem que ser solucionado em benefício do sujeito passivo. E eu digo isso por quê? Porque a fiscalização aplicou a qualificação da multa de ofício indiscriminadamente no processo, sem justificativa. E eu acho que a fratura mais exposta é qualificar a multa de ofício em relação à questão de previdência privada, que existe, de fato, um campo para interpretação que eu me alinho com a tese da decisão recorrida, mas jamais seria hipótese de qualificação de multa de ofício. Então, eu acho que realmente o fiscal não aplicou adequadamente o instituto da qualificação e resta dúvida se isso seria aplicado às demais deduções. Eu acolho apenas a tese do João, que realmente é consistente, ele não trouxe prova nenhuma a justificar de que, de fato, aqueles dependentes seriam filhas de sua empregada que viveria às suas expensas. De fato, deveria ter trazido essa prova. Se não fez, eu acho que aí é justificável a manutenção da multa. Então, eu sigo a divergência aberta pelo conselheiro João Maurício. Ok. Doutora Letícia? Eu também sigo a divergência aberta pelo doutor João, parabenizando pela análise técnica e doutrinária do Instituto do Dolo. Então, eu sigo essa divergência. Doutor Maurício? Também sigo a divergência inaugurada pelo doutor João, senhora presidente. Eu sigo a divergência da doutora Fernanda e nego o provimento ao recurso. Então, vamos lá. Então, o que restou vencido foi somente o provimento parcial para desqualificar a multa de ofício de 150% para 75%, incidente sobre a dedução indevida de despesas com instrução. Correto, doutor João? Então, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para desqualificar a multa de ofício de 150% para 75%, sim? João, você manteve a qualificadora com a multa com relação à infração de glosa de dependentes, é isso? Isso. Eu estou cancelando a qualificação da instrução. Porque a despesa médica já cancelou. Essa matéria, não é? Foi. Isso, segundo o doutor João, a despesa médica já foi desqualificada lá na decisão de piso, então ele está desqualificando a despesa com instrução. Não, instrução ou dependentes? Instrução. Estou desqualificando, fica mantida a qualificação do dependente. Isso. O provimento é só para desqualificar a despesa indevida, a desqualificação incidente sobre a dedução indevida de despesas com instrução. Eu coloquei assim, acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para desqualificar a multa de ofício de 150% para 75%, incidente sobre a dedução indevida de despesas com instrução. Vencido o relator... Faltou uma glosa que eu restabeleci. Mas ninguém foi com você, o doutor João... Vai falar foi agora. vencido. Vencido o relator, que deu parcial provimento para restabelecer as deduções referentes à Previdência Privada, FAP, e desqualificar totalmente a multa de ofício de 150% para 75%. E as conselheiras Fernanda Melo Leal e Sheila Ares Cartacho Gomes, que negaram provimento ao recurso. Tá certo. Só uma sugestão, doutora Sheila.
nesse caso, já está escrito, pode até manter, mas bastaria dizer, vencido o relator que deu parcial provimento em maior extensão e as conselheiras tais que negaram o provimento. Só para questão de concisão. Mas é melhor consignar o provimento que ele deu, né? Que foi... Porque no caso do relator vai estar escrito no voto, né? Porque se fosse um outro conselheiro que não é o relator, e ele não for apresentar a declaração de voto, aí teria que consignar. Eu posso colocar então. Tudo bem, mas pode ficar como está, não há nenhum problema, está completo. Mas não ficou retirado isso do maior. Oi, Wesley, o seu volume está ruim, eu não estou conseguindo ouvir. Não foi retirada essa situação de maior e menor extensão? Eu não coloquei maior e menor extensão. Eu coloquei vencido o relator, que deu parcial provimento para restabelecer as deduções referentes à previdência privada e desqualificar totalmente a multa de ofício de 150% para 75%. E as conselheiras Fernanda Melo Leal e Sheila, que negaram provimento ao recurso. Minha dúvida foi se não teve alguma determinação do CARF para retirar esse maior e menor extensão. Não, isso é a critério de cada um. Eu posso colocar que em maior extensão deu provimento parcial. Teve um período que foi meio que moda, a gente estava votando maior e menor extensão. É porque como eu estou colocando exatamente o que você está dando provimento, eu não estou falando em maior extensão, porque se eu fosse falar em maior extensão, eu ia falar só que você desqualificou além da despesa com instrução, a despesa de dependente. Eu poderia colocar vencido com o relator que em maior extensão deu parcial provimento. Doutor Wesley, só fazer um esclarecimento aqui, que é uma questão importante na hora de redigir o dispositivo. De fato, a gente havia recebido, na época, do Bellini ainda, uma crítica sobre essa questão de maior extensão, porque estava se registrando o dispositivo assim, vou dar um exemplo desse voto. Vencida a conselheira Fernanda, que deu provimento em maior extensão. Só que aí o provimento que ela deu não está escrito, porque ela não é relatora. Então, quando é o relator, que é o seu caso, não precisa escrever no dispositivo, em maior extensão, porque vai estar escrito no voto. Agora, quando é o conselheiro, se ele não fizer a declaração de voto, aí precisa dizer qual foi a extensão que ele deu ao provimento. Entendi. Porque senão não vai registrar qual era a tese dele. Só exatamente. Isso. Então pode-se usar o termo sim, desde que seja em relação àquilo que a extensão que tiver expressa no voto. Compreendíssimo. Agora, claro que ele está vindo. Aí eu coloquei designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro João Maurício Vital. Pode ser? Que a divergência foi sua? Pode ser? Que aí você vai fazer o voto vencedor em relação à Previdência e em relação à dedução de dependentes. A desqualificação da multa. Isso, desqualificação da multa e incidente sobre a dedução indevida de dependentes. Correto? Ok. Vamos para o próximo item. O doutor Paulo tem um processo que tinha saído em vista, que é o item... Qual que é? 103, né? 103. 103. Deixa eu lá chegar nele. 103 é um processo de relatoria da doutora Letícia Hélio Moura Lima. Doutor Paulo, o senhor quer fazer as considerações, fazer um resumo? Vamos às considerações. Então, o processo de omissão de rendimento caracterizado como moléstia grave, a autoridade lançadora desqualificou e a decisão de piso manteve o lançamento por entender não haver um laudo médico apto a comprovar a condição de portador de moléstia grave. Bom, a gente vai aí na notificação de lançamento do processo, está nas folhas 5, e é possível verificar que essa omissão de rendimento é integrada por 2 rendimentos, um pago pelo Banco do Brasil, de 172 mil, e outro pago pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, de 137 mil frações. Não há dúvida que o rendimento originário da Previ é complementação de aposentadoria. Isso está fartamente provado nos autos. Temos DIF, a folha 17, declaração da Previ, as folhas
72 e contra-cheques as folhas 77 e seguintes. Com relação ao rendimento do Banco do Brasil, nós temos a DIRF aí nas folhas 14, que aponta o pagamento de um rendimento em abril de R$ 122 mil, em dezembro de 49 mil frações. Esse rendimento pago em dezembro coincide exatamente com o valor do imposto de renda retido na fonte também em dezembro. Somando tudo isso aqui, dá R$ 172 mil, que foi considerado omissão de rendimento. Se nós formos às folhas... será que é 72 mil? Não, as folhas 85, você vê ali que tem um sistema de informações judiciais, depósitos judiciais, justiça trabalhista. Fala de um valor líquido levantado de R$ 122.366,43, que é o primeiro pagamento referido lá na DIF do Banco do Brasil. Então, esse rendimento do Banco do Brasil, ele é rendimento de ação trabalhista. Então, o primeiro valor na DIF é o 122 mil pago para ele, e o segundo valor na DIF é o imposto de renda retido na fonte, que integra o rendimento dele também. Então, foi lançado como rendimento e deu esses 172 mil. Com relação a esse rendimento, ele trouxe na impugnação a seguinte tese: para a obtenção dos valores tributários e não tributários, foram elaboradas 3 planilhas relativas à fonte pagadora Caixa de Previdência do Banco do Brasil, sendo o valor relativo à fonte pagadora Banco do Brasil, documento anexo, considerado isento do pagamento do IRPF, uma vez que foi pago em abril de 2014, quando o contribuinte já se encontrava na condição de isento do pagamento do IRPF. Esse rendimento não é isento, entendeu? Essa tese não foi enfrentada pela decisão de piso. Então, eu decidi agora que isso aqui não está abarcado pela isenção. Eu estou afrontando e decidir contra o contribuinte, que seria o caso, estaria implicando uma supressão de instância, entendeu? Eu acho que existe uma nulidade aí na decisão de piso por não ter apreciado essa matéria aqui, entendeu? E não teria como decidir favorável ao contribuinte para deferir uma restituição do imposto de renda substancial, sendo que está caracterizado que ele não tem esse direito. Então, eu estou vislumbrando aqui uma hipótese de nulidade, entendeu? Eu li o acordo e não achei esse enfrentamento, entendeu? Então, a sua proposta era dar provimento a recurso para declarar a nulidade do acordo de primeira instância. Porque não enfrentou essa matéria. A questão relativa a esses rendimentos e sinalizar essas peças do processo que indicam a natureza desse rendimento, entendeu? Sim. Ok. Doutora Letícia, o processo é da sua relatoria, né? Me parece que é muito claro que ele não teria direito em relação ao Banco do Brasil, né? Mas, como o doutor Paulo falou, e teria direito em relação ao segundo. Né? Ele teria esse direito. Então, eu acato e agradeço tanto ao doutor João Maurício, que identificou essa questão da tuberculose, quanto ao doutor Paulo por essa análise tão detida. Eu acato a sugestão de diligência. Na verdade, nulidade. Nulidade, diligência, nulidade. Ok. Alguém está verificando mais alguma questão do processo? Podemos colocar em votação? Então, a relatora alterou o voto para dar provimento ao recurso para declarar a nulidade do acordo de primeira instância. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 103, Hélio Moura Lima,
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso para declarar a nulidade do acordo de primeira instância, com retorno dos autos à instância de origem para a prolação de nova decisão. O outro item que sai em vista a gente faz de tarde, né, Paulo? Eu vou seguir a ordem aqui, que era o 109 que está em vista, mas aí a gente faz ele de tarde, né? Bom, seguindo aqui a pauta, o próximo item é o item 122, de relatoria do Dr. Wesley. Daniel Alberto Rua. Presidente, esse caso aqui é um auto de infração, imposto de renda, está no calendário 2002, exercício 2003, que além de ser cobrada a multa gravada, teve a qualificadora com juros de mora, na qual foi apurada as seguintes infrações: omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoas físicas, omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior, acréscimo patrimonial à descoberta, dedução indevida de despesas livro-caixa, dedução indevida de despesas livro-caixa Carmina Leão e ajuste anual, foi as duas infrações, como dita, multa isolada, pela falta de recolhimento do imposto de renda também foi exigido, e o termo de constatação fiscal está nas folhas seguintes. E no recurso voluntário, o recorrente alega nulidade da ação fiscal por possuir vícios na sua constituição, por entender que o auto de infração deveria ser constituído no endereço do contribuinte e não na delegacia de julgamento, cerceamento do direito de defesa por cálculos realizados de forma indevida, e nos omissões de rendimentos em vínculo empregatício recebido de pessoas físicas, e nos demais matérias ele contesta as atuações. Eu vou passar na preliminar e vou pedir Vênia aqui para poder ler na questão da preliminar 5 parágrafos, presidente, porque infelizmente não ia eu adentrar aqui algum conteúdo feito pelo recorrente, eventualmente é prerrogativo do advogado, às vezes, ou do contribuinte, né, realizar sua defesa de forma que entender devida. Porém, neste caso, eu vou abrir uma exceção, porque em sede de preliminar, o recorrente alegou que estaria insubsistente com o enquadramento legal equivocado, mas não aponta qual seria o equívoco, além daquele de informar que o auto de infração deveria ter sido realizado no endereço do contribuinte, né, o que não é nem adequado. Alega também que as infrações não estão claras ou precisas, e mais alega que o fiscal não teria autuado o recorrente em seu domicílio, como dito. Sem razão, o recorrente foram realizados todos os atos administrativos fiscais formais necessários, e o intimou perante o domicílio fiscal, descabendo a argumentação sem fundamento legal de que o auditor deveria praticar esses atos em sua residência. Entendeu este julgador que as colocações da recorrente não foram devidas ao fato de diversas argumentações exageradas no intuito de desqualificar o trabalho do auditor fiscal da Receita Federal. Entendo ser necessário tecer algumas considerações sobre o respectivo recurso apresentado. Inúmeras foram as críticas do contribuinte ao trabalho do auditor fiscal. Até aí entendo ser devido por seu direito à ampla defesa contraditória. Entretanto, verifico que houve diversas manifestações desarrazoadas e até infelizes por parte do recorrente, e não uma ou duas, mas várias,
o que levou este jogador a pronunciar-se sobre desconfortáveis acusações, tais como preguiça do agente fiscal, abuso de autoridade, desleixo por parte da autoridade fiscal, motivos emocionais ou financeiros para avançar o auto de infração, acusação de crime de responsabilidade e ainda acusou de impessoalidade e imparcialidade o julgador de primeira instância, sem apontar qual seria essa imparcialidade conforme a legislação vigente. Todas as acusações sem prova, ou indício de prova idônea, o mínimo que pudesse constatar a uma delas. Penso que este conselheiro ao não entregar a decisão que almeja o interesse integral do recorrente, seria também severamente criticado. Contudo, necessário se faz abordar o tema de forma objetiva, imparcial e conforme o regramento legal, diante da Constituição e das normas tributárias vigentes. Assim sendo, as argumentações exageradas cometidas pelo recorrente são desnecessárias para o presente julgamento, uma vez que não fortalece a defesa do contribuinte e tampouco constrói argumento favorável para o mérito da defesa. O contribuinte tem que atacar o conteúdo da acusação fiscal e não fiscal, salvo prova em contrário. Fazendo essa ponderação, eu passo então ao mérito e não acato as preliminares trazidas pelo recorrente. Conforme o termo de constatação fiscal, citado nas páginas, a presente autuação resultou aí de uma operação, né, do caso Bacon Hill, que à época teve aí os contornos de representação fiscal pela equipe especializada, constituída pela portaria número X. Por conta do esforço empreendido, ficou evidenciado que diversos contribuintes nacionais, dentre os quais o órgão fiscalizado, enviaram ou movimentaram divisas no exterior, à revelia do sistema financeiro nacional, ordenando, remetendo ou se beneficiando de recursos e divisas estrangeiras, né? A operação iniciou-se em decorrência das investigações promovidas da CPI do Banestado. Verificou-se que a empresa Bacon Hill foi identificada como uma das maiores beneficiárias dos recursos. E então foi identificado aí o fato gerador, sem maiores argumentações do recorrente, apesar do extenso recurso, ele não obrou atacar o conteúdo, né, como dito aí, muito mais atacar a autuação do fiscal. E do acréscimo patrimonial descoberto, para a apuração de acréscimo patrimonial descoberto, é imperativo confortar-se mensalmente as mutações patrimoniais com os rendimentos do respectivo período, sendo transportados para o mês seguinte os saldos positivos apurados no mês anterior, dentro do mesmo ano calendário. Cito aqui a acusação fiscal, o que foi ocorrido aí, a variação patrimonial. E quanto a este item, consta que identificar nas operações de aquisições pelo contribuinte na folha 1023. Omissão de rendimentos e aluguéis também acompanha a decisão de primeira instância, pelos seus próprios relatos aí que foi considerado em sede de primeira instância. Na omissão dos rendimentos, pouco discorreu também pela infração ou recorrente, já informado aqui das operações aí pelo Bacon Hill. Dedução do livro caixa também, apesar da documentação que o contribuinte informou aí, entradas e saídas, não é possível atender ao pedido do recorrente para afastar a acusação, uma vez que não foram contabilizados ou de forma adequada não foram realizados, né? O procedimento de constatação pelo contribuinte. Na multa agravada e isolada, o recorrente não aborda esse recurso, portanto, a matéria é preclusa, e nega o provimento ao recurso voluntário, presidente. Ok, obrigada. Aí teve a rejeitar a preliminar e negar provimento. A preliminar lá que você leu, né? Isso, rejeitar preliminares e negar provimento. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João. Doutor Wesley, eu acompanho, elogio a sua observação quanto
argumentos ad personam, que foram colocados pelo recorrente. Eu não li o recurso, sim, não vi esses argumentos, não li o que ele escreveu a respeito, mas só destaco aqui que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 16 do 70235, em sendo o caso, porque teria que checar os termos do recurso, deveria ser determinado que se riscasse as expressões injuriosas, caso tenham sido utilizadas. Eu não queria dar, eu li o recurso e não queria ter dado ênfase a isso, porque não é objeto, né, do nosso julgamento, mas como ele começou e durante todo o recurso ele vem e fala algo, então é um pouco extenso, na verdade, o recurso, eu resolvi realmente fazer essas considerações. Agora, não sei se seria o caso de fazer, riscar, enfim. Injuriosas, se realmente estiver ofendendo em particular qualquer pessoa. Nem ser o autor, podia ser um conselheiro, podia ser até o terceiro. As expressões têm que ser... os adjetivos que ele utilizava... O preguiça, né, que ele comentou, o fiscal, preguiça, a questão do dinheiro, né, questão financeira. Questão financeira, para arrecadar, etc. Enfim, mas assim, ele foi pesado. Mas isso é só retórico também, Dr. Wesley. Bastaria citar no voto, olha, consideram-se, nos termos tais, consideram-se inexistentes e retiradas do recurso as expressões injuriosas. Não precisa enumerar quais são. Porque fica claro para o recorrente que as expressões não fizeram parte do mérito da decisão, é isso. Essa é a finalidade do parágrafo 2º do artigo 16. Mas fica como sugestão também. Eu não teria que identificar. Não, você não teria que riscar no sentido literal, até porque o processo é digital. Considera arriscada, o que significa dizer, não tomarei conhecimento e ninguém deve tomar conhecimento dessas expressões. O sentido é esse. Parte do julgado, né? Entendi. Do processo, no caso. O dicto que deu. Acho que eu estou meio lento. Ok, doutor João. Doutor João acompanhou, doutor Wesley. Doutor Kleber. Acompanho o relator. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Esse é um caso famoso também do Bacon Rio, né? A gente já tinha até julgado. Você tinha até me explicado também, Sheila. Acompanho. Sim. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Também acompanho. Então, acordo aos membros. Item 122. Acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos a rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Próximo item também do Dr. Wesley. Gerhard Göttner. 123. Oi? O processo está na pasta. 123? O Gerhard está na pasta, não me lembro se. Porque eu botei para colar, eu não sei se ele chegou a colar aqui. Eu copiei a sua pasta, no que eu copiei não está, eu tenho que entrar na pasta T. Tá. Estou colando aqui de novo. Hã? O processo está, o voto eu não achei. Tá, peraí, deixa eu só colocar aqui então. Vocês preferem que eu mande, como é apenas um, eu estou colocando na pasta agora, tá? Já está lá, mas se quiserem eu posso mandar pelo WhatsApp aqui para ser rápido também. Para ser baixado. Já está na pasta, tá? Ok. Eu vou direto ao voto aqui. É um caso de imposto de renda, ano calendário 2006, exercício 2007, autuação de imposto de renda, em que foi constatado omissão de rendimentos na qualidade de tesoureiro da atividade rural explorada em condomínio, pelo contribuinte, né, na qual ele teria sido da diretoria deste condomínio rural, atividade rural explorada aí pelo interessado,
glosas de despesas também feitas da atividade rural, omissão de rendimentos caracterizados por valores creditados em contas correntes mantidas junto a Sicob. E eu vou passar o voto que está registrado aqui. Na preliminar, ele alegou que o mandado de segurança, o mandado de procedimento fiscal, perdão, estaria equivocado pelos prazos que não foram atendidos de forma devida e intimações, segundo ele. Aí eu cito aí que o mandado de procedimento fiscal, que é uma ordem específica que instaura o procedimento, né, da fiscalização, não é motivo para nulidades, né? Eventual falha ou omissão não acarreta a nulidade do auto de infração. Cito o enunciado aí do recurso, do Conselho de Recursos da Previdência Social da Câmara Superior, número 25. Então, não estou acatando esta preliminar. O preliminar do cerceamento de defesa alegou que tentou obter cópia do processo administrativo, teve dificuldade em ter acesso, mas não acato também porque não houve nenhum tipo de prejuízo à defesa do contribuinte, no sentido de que ele apresentou todas as suas defesas dentro do prazo legal estipulado pela lei e pelos procedimentos fiscais do PAF. Na omissão de rendimento da atividade rural, em seu recurso, o recorrente concorda praticamente com a atuação, alegando basicamente que o valor de 13.887 identificado na omissão de rendimento pela fiscalização seria percebido da seguradora, em que o recorrente teria relação aí, que não chegou a tempo lá o respectivo recibo, né? Recibo para poder fazer a declaração do imposto de renda. Só que isso não é motivo, obviamente, para não ter declarado nossa declaração para o fisco, não ter declarado ao fisco. Quanto à glosa da atividade rural, segundo a descrição do auto de infração, o contribuinte considerou como despesas de investimento da atividade rural o valor relativo à aquisição de um veículo saveiro, de acordo com o livro caixa da atividade rural do condomínio, que leva seu nome, e outros, a despesa de atividade foi no valor X, cabendo parcela X de 25% ao interessado. Entretanto, este declarou uma outra parcela como despesa de custeio de investimento. Intimado apresentou esclarecimentos e ficou constatado que a diferença entre a despesa apurada no livro caixa e informada na declaração de imposto na pessoa física refere-se à aquisição desta saveiro aí. Portanto, segundo o termo de verificação, a glosa se justificaria porque não estaria no nome do próprio contribuinte, e sim de terceiro, salvo engano aqui. Cumpre registrar que, conforme se verificou dos autos, o veículo estaria alienado a terceiros e o valor ainda não teria sido integralizado, bem como também não foi lançado na caixa do condomínio em que o recorrente faria parte, conforme, inclusive, posição da decisão de primeira instância. O acréscimo patrimonial é descoberto, também não obrou aí o contribuinte das alegações, observa-se que foram meras alegações, como, por exemplo, o veículo que supostamente teria sido lançado como acréscimo no mês de dezembro para o ano no calendário 2002, onde o próprio recorrente confessa que adquiriu o veículo no ano calendário 2002, só que em janeiro, deixando de informar a fiscalização a variação patrimonial. Nas omissões de rendimentos, aí sim, onde poderia se verificar um cotejo analítico dos valores que transitaram em sua conta, parte de valor foi já afastado em sede de autuação, onde ele comprovou. E os itens citados, que vão aí de 9 a 58, são vários itens, o recorrente aduz que o caixa geral demonstra que o fiscalizado dispunha de numerado em caixa para fazer o referido depósito, ou os depósitos.
Entretanto, ter valores suficientes para fazer jus às transações financeiras não é prova suficiente a afastar a omissão de rendimentos por depósitos bancários, faltando, portanto, provas idôneas e concretas para o que restou mantido na autuação. Então, também não estou acatando as suas alegações, que deveriam ter sido feitas de forma individualizada, correspondendo datas e valores, né? Pediu também o recorrente diligência, do qual não estou acatando. Eu voto por conhecido recurso voluntário para não acolher a preliminar arguída e no mérito negar provimento. A diligência eu não acato porque não há dúvida sobre o contexto de provas trazidos ao feito. E como voto? Doutor Wesley, algum questionamento, pessoal? Doutor João. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanha. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Eu também acompanho. Então, item 123, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar. Teve um pedido de diligência, né? Em deferir o pedido de diligência e negar provimento ao recurso. Certo, doutor Wesley? Certo? Teve um pedido de diligência, né? Que o senhor indeferiu. Teve. Deferido. Tá. Próximo item, 124, da doutora Letícia. Alberto Ivair Rogoski. O caso desse contribuinte foi constatado pela fiscalização omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício, dedução indevida de despesas médicas e omissão de rendimentos por depósitos bancários. O acórdão já afastou, o acórdão afastou uma alegação de decadência dele e acolheu a demonstração das despesas médicas e, em relação aos depósitos bancários, manteve o lançamento. Eu vou direto para o voto. Eu também afasto a alegação de decadência, né, citando que o imposto de renda, ele é complexivo, né, e, na verdade, nós estamos tratando de uma notificação do dia 7 de novembro de 2008 para exercícios de 2004, 2005 e 2006. Então, eu afasto essa alegação de decadência. Quanto ao mérito, eu descrevo toda a teorética do artigo 42. Na verdade, o único mérito que nós vamos julgar aqui é em relação à questão da comprovação dos depósitos. Então, eu estou aqui no final da página 3, que são os únicos valores que ele falou especificamente, que eu vou explanar para vocês. Ele alegou que estaria comprovada a origem de 16.453 e 19.590, que se referem à distribuição de sobras de instituição financeira, e também o artigo 75, que é a devolução de capital pela empresa. Eu afastei isso porque esses valores não constam na planilha de folha 611, não compreendem base de cálculo do lançamento. Outro sim, não procede o argumento de que os valores de 110 mil aproximadamente, 106 mil aproximadamente, creditados em 25 e 26 de setembro de 2003, não seriam rendas, entre aspas, é o que ele justifica, que os senhores Alessandra e Sérgio, aproveitando o bom nome que o impugnante tinha e tem no banco Portocred, pediram para descontar títulos seus no referido banco, em nome do impugnante. O que foi feito?
por ser político, não pode recusar esse favor. E ele juntou uma declaração da instituição financeira desse desconto aí, desses títulos. Segundo o recorrente, esses valores creditados são transferências das contas dos senhores Alessandro e Sérgio para pagamento desses seus débitos, feito em nome do impugnante. Isso é ele narrando. Com efeito, a declaração referida pelo recorrente não prova de forma conclusiva as operações em tese havidas que decorreu nos depósitos de 110 e 106, ambos aproximadamente. Nesse sentido, não se aclarou quais títulos seriam, sua natureza, sua vinculação aos senhores Alessandro e Sérgio, portanto, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar que nada tem a ver efetivamente com essas operações. Então, eu afastei a preliminar de decadência e, no mérito, neguei provimento ao recurso. Ok, doutora Letícia, obrigada. Alguém tem algum questionamento a fazer em relação ao processo? Colocar em votação, então, doutor João, como voto? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 124, Alberto Ivair, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em afastar a decadência e negar provimento ao recurso. Próximo item também da doutora Letícia, Clarice Regina, 125. Certo. A Clarice, ela foi investigada, né, sujeita de um lançamento tributário em virtude das contas mantidas em conjunto com o contribuinte Afonso Pinto da Costa. Iniciou-se o procedimento em relação a ele, para se verificar a origem de depósitos de créditos em contas bancárias. Nós vamos tratar do artigo 42, novamente, da 9.430. Não houve a comprovação da origem desses depósitos. Ela apresentou um recurso, então, por isso a DRJ negou o provimento. Ela apresentou um recurso voluntário, explanando que o seu marido tem uma factoring que exercia ela de forma informal. Ela informou que no procedimento do marido, ele calculou os lucros efetivos das operações, inclusive em valores maiores do que os devidos, e ofereceu-os à tributação, conforme suas declarações de imposto de renda retificadoras, cujo imposto gerado foi parcelado perante a Receita Federal, que hoje o marido dela tem, inclusive, uma pessoa jurídica de factoring, e ela mesma fala que é impossível a comprovação da fonte de cada crédito, vinculando a data e valor, por se tratar de uma atividade típica de pessoa jurídica, todavia exercida por pessoa física. Então, ela fala que uma simples circularização aclararia toda essa situação, fala em desproporcionalidade do lançamento, enfim, é o típico caso de uma confusão aí entre uma atividade profissional, se bem que à época do lançamento inexistia até a pessoa jurídica. Eu cito o artigo 42 do mérito, que é exigência legal a comprovação individualizada, que ela mesma fala que é impossível, né, demonstrar, falo que a alegação é genérica. Em relação à tese de que deveria, eu estou no final da página 4, que deveria ser cancelado o lançamento pelo fato de o marido da recorrente ter oferecido à tributação a renda oferida pela atividade de factoring, retificando sua declaração e parcelando o imposto gerado, eu mantenho o entendimento do acordo recorrido. Eu cito a súmula CARF 33, destarte, ao retificar a declaração de imposto, o marido da recorrente não apresentou
prova capaz de mitigar o seu ônus probatório de demonstrar a origem individualizada de cada depósito bancário indicado na ação fiscal. E em relação à desproporção de ser desproporcional o lançamento, eu adiro ao acórdão recorrido que fala da atividade vinculada do lançamento tributário. Então, eu nego provimento ao recurso. Ok, doutora Letícia. Algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Eu acompanho, mas esse sim é o típico caso de que a gente nega provimento. Eu, particularmente, nego provimento com dó, até, porque realmente essa questão de factory antigamente era muito complicado. Era a pessoa física que fazia, não existia a pessoa jurídica, e realmente seria muito complicado você provar cada empréstimo de cada pessoa física que você recebia. É um evidente caso que parece que tem boa fé, mas, infelizmente, estamos presos à lei. Acompanhe, relatora. Ok. Doutor Paulo. Sim, eu também acompanho a relatora. Doutor Maurício. Também acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 125, Clarice, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Eu vou dar um intervalo, já são 10h17, interromper a gravação.